Irmão, querida irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa noite de hoje, nessa maratona, já início, né, pontapé inicial, por início da nossa maratona de leitura, maratona multiplicadora. Eu sou o pastor Marcos Chaves. O Senhor deseja que eu e você produzamos bons frutos para que o reino se multiplique. O grande desafio que nós temos no dia de hoje, nos dias de hoje, é viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, de acordo com o reino, como multiplicar o reino. Nossa visão é glorificar a Deus multiplicando discípulos e igreja. E a pergunta que nós fazemos é como é que nós podemos multiplicar discípulos? Como é que nós podemos, nos dias de hoje, multiplicar igreja? Quais são alguns fatores importantes para que isso aconteça, para que nós possamos vivenciar esses princípios e valores do reino na nossa vida. Por isso a gente vai estudar um pouquinho esse texto, nesse panorama, que é um panorama deste livro, nesta maratona. A gente vai ler o livro em um curto espaço de tempo, né? Do dia 20 ao dia 22 ao dia 27, em algumas lives. Todos os dias nós teremos essas lives para que a gente possa aí compreender um pouco do que o livro traz para nós e como nós podemos ser melhores líderes, como nós podemos servir melhor a nossa igreja, a nossa frente missionária, aonde nós estamos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai pensar um pouquinho sobre este livro. Esse livro é um livro escrito, mais uma vez, dito por Dr. David Earley. Um homem extremamente abençoador, né? Tem abençoado muitas vidas, tem multiplicado já tem multiplicado aí conhecimento através da visão de multiplicação de discípulos e igrejas. E ele fala alguns aspectos que são importantes, características que são importantes para que nós possamos fazer a chave de membros para líderes. E ele diz na sua introdução, e é o nosso objetivo aqui nessa noite, tratar um pouquinho da introdução nesta maratona, no fator determinante. A primeira parte do livro, a parte introdutória do livro, ele trata do fator determinante. E um dos fatores determinantes, o fator determinante, o livro já começa trabalhando nesse princípio de que a chave para o futuro da igreja é quando nós somos capazes de treinar, capazes de desenvolver nossos novos líderes. Aqui nós já começamos a descobrir o ponto central da multiplicação de discípulos e igreja. Multiplicação de forma saudável, multiplicação de forma assertiva. O livro trata de que a chave, ele começa dizendo de que um fator determinante, a chave para o futuro da igreja, vou ler aqui para você, ele se dá quando nós somos capazes de treinar, de desenvolver treinamento de novos líderes. Nós desenvolver líderes, ele diz, é um fator determinante para o máximo de impacto. Então, o objetivo, quando Jesus declarou que nós precisamos ir e fazer discípulos de Cristo, ele estava falando especificamente de treinamento. Então, a chave, o ponto-chave, isso a gente precisa compreender para desenvolver novos líderes, para que uma igreja se multiplique, para que uma igreja expanda. Nós precisamos investir tempo, concentrar melhor o nosso tempo, o nosso foco de atenção no treinamento de novos líderes. A pergunta que eu faço aqui para você: quantos líderes você tem treinado? Ao longo do ano, a nossa meta, o nosso objetivo principal, a chave, de acordo com o Dr. David Earley, a chave é treinar novos líderes. Há quanto tempo você está onde você está? Então, essa é a pergunta. Há quanto tempo você está, onde você está e aonde você está? Quantos líderes têm sido treinados por você? Então essa é uma chave extremamente importante que o livro nos traz, abrindo aí a nossa mente, o nosso processo de desenvolvimento, de multiplicação de uma igreja. Se nós queremos uma igreja saudável, a chave, o ponto-chave é o desenvolvimento de novos líderes. Então, George Barna, ele coloca no livro também, ele apresenta de que a igreja americana ela está morrendo por falta de uma liderança forte. Depois de muito pesquisar, o Dr. George Barna ele faz essa declaração. O problema das igrejas norte-americanas hoje é de que elas a liderança não é uma liderança forte. É preciso se tornar líderes eficazes para desenvolvermos uma liderança eficaz.
Então, o primeiro passo foi a gente começa a compreender, dentro da introdução desse livro, transformando membros, né, transformando membros em líderes. O primeiro fator determinante é de que nós precisamos gerar novos líderes. O nosso ministério, o nosso trabalho, ele precisa estar concentrado em gerar uma liderança nova, uma liderança ensinável, uma liderança que esteja disposta a fazer essa transição, a mudança de membros para líderes. Então isso é muito importante no início de uma implementação multiplicadora, uma implementação de uma visão que se multiplica, que cresce e se multiplica, tá bom? Então, a partir desse princípio, a partir da perspectiva dessa primeira parte do livro, é preciso então tornar-se líderes eficazes. Então, antes de começar a desenvolver, de acordo com o livro, antes de começarmos a desenvolver o processo de liderança com o outro, nós precisamos nos tornar líderes eficazes. Tudo começa, a visão multiplicadora, o trilho multiplicador, ele começa comigo e com você sendo líderes eficazes. Nós precisamos aprender a nos tornar líderes eficazes. A partir da liderança eficaz que eu me torno, a partir do líder eficaz que eu me torno, eu então vou desenvolver essa liderança com outras pessoas. Eu vou identificar pessoas e vou desenvolver essa liderança com outras pessoas. O livro ele trata também a efetividade dessa liderança. Como é que eu desenvolvo uma liderança eficaz? Ele trabalha em 3 etapas. Primeiro, nós nos formamos como líderes eficazes, essa é a primeira etapa. Depois de nós desenvolvermos a característica de líderes eficazes, nós formamos novos líderes. Os novos líderes, na sequência, formam pequenos grupos multiplicadores e os pequenos grupos multiplicadores formam, então, novas igrejas. Então, a dinâmica é essa. Eu me tornar líder eficaz, a partir dali, a partir da minha liderança eficaz, eu desenvolvo novos líderes, eu reproduzo a minha liderança eficaz no coração e na vida de outros líderes. Os novos líderes, então, eles formam pequenos grupos, eles formam PGMs, né, formam pequenos grupos multiplicadores, e a partir dos pequenos grupos multiplicadores, então, formam-se novas igrejas. O Dr. Russ Robinson, esse é o nome citado aqui, ele diz que os ministérios de pequenos grupos, eles crescem ou declinam conforme a qualidade dos nossos líderes. Eu tenho um pastor, né? Ainda tenho esse pastor, um grande amigo nosso, pastor César Rebelo. Ele falava uma coisa interessante, queria compartilhar com você. Ele dizia de que talvez nós não consigamos ter uma igreja 100% comprometida. Talvez não consigamos ter uma igreja 100% comprometida, mas é importante de que a liderança esteja 100% comprometida. A pergunta que eu faço é, será que os seus líderes, os nossos líderes, estão 100% comprometidos com o reino, 100% comprometidos com o desejo de ser maleáveis, ensináveis, transformando, fazendo a transição de ser membro para novos líderes, para líderes? Então esse é um questionamento que o Dr. Dave Earley coloca no seu livro Transformando Membros em Líderes, tá certo? Então quando a gente coloca esse contexto, esse autor, Russ Robinson, ele diz que os ministérios de pequenos grupos eles só serão eficazes, eles crescem ou declinam conforme a qualidade dos nossos líderes. Que ele completa dizendo de que pequenos grupos não são a resposta. Igreja não se faz de acordo com... Igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem pequenos grupos. Elas fazem a colheita porque têm trabalhadores para fazer colheitas. Igrejas que não têm plano para a formação de líderes planejam por omissão perder a colheita. Então, nessa parte introdutória, o fator determinante para que haja uma transformação de vida, para que haja uma igreja saudável, uma igreja genuína, 100%, uma igreja multiplicadora, ela trabalha no sentido de termos líderes 100% comprometidos com o reino, 100% maleáveis, ensináveis, no sentido de compreender a visão e compartilhar esta visão de multiplicação de discípulos e igreja. Então esse é o primeiro passo aqui que nós compreendemos, é o briefing que a gente traz dessa primeira etapa como fator determinante para o crescimento da igreja, para a multiplicação de discípulos, de novos discípulos
na igreja onde nós estamos, tá certo? Multiplicar líderes é a única maneira que nós podemos esperar para cumprir a grande comissão e fazer a colheita. Dave Earley ele complementa aqui no texto, no livro, falando sobre isso. E aí, mais uma vez a gente toca na tecla sobre o desenvolvimento de liderança. Multiplicar líderes é a única maneira, diz o Dr. Dave Earley, é a única maneira de nós esperarmos cumprir a grande comissão e fazer colheita. Então você quer ter colheita no ministério, na vida ministerial, quer ter colheita na igreja, então desenvolva novos líderes. Esta é a máxima no texto de Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é imbuí-los também na responsabilidade de ser novos líderes ativos dentro da igreja, fazer assim essa migração, né? Essa mudança, essa transformação de membros para líderes. E existem algumas características que o Dr. Dave Earley coloca aqui, e eu já vou partindo para elas, características extremamente importantes, são alguns verbos, são basicamente 8 verbos, 8 princípios importantes para fazer essa transição. 8 princípios importantes de ser transformado de membro para simplesmente um membro, e quando eu falo membro, talvez é aquele membro ali parado, inerte, aquele membro que não está desenvolvendo o exercício da sua função no reino, aonde está inserido na igreja, tá certo? Então existem pelo menos 8 características importantes que nós precisamos considerar para que nós possamos compreender essa transição. Nada de errado em você ser membro, só que nós precisamos compreender a realidade da nossa missão. Nós precisamos entender a nossa causa, o motivo pela qual nós estamos aqui, nós nascemos. Nós, por exemplo, já estamos na Congregação Batista Esperança, nós já estamos há 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em fevereiro. E nesse período de 3 anos, 18, 19, 20, isso mesmo. E nesse período de 3 anos que estamos aqui, nosso principal, nosso objetivo focal foi desenvolver novos líderes, trabalhar na liderança da igreja. Quase que a cada ano nós debruçávamos em desenvolver uma nova liderança, levar esta liderança até um ponto-chave onde ela possa compreender a realidade da sua missão e desenvolver aquilo que o Senhor tem designado para ela, tá bom? Então, o motivo-chave, mais uma vez eu volto no ponto que o Dr. Dave Earley, no início, falando sobre o fator determinante, na introdução desse livro, eu quero recomendar a você o livro, né, esse livro aqui, vou mostrar mais uma vez, quero recomendar para você este livro, Transformando Membros em Líderes, um livro muito bom e que vai nos ajudar no crescimento da vida cristã e na multiplicação de discípulos de Cristo, tá bom? Eu vou repetir mais uma vez uma declaração do Dr. Dave Earley. Ele diz que a chave para a multiplicação de discípulos e igreja são a formação de novos líderes ministeriais, tá bom? A chave para a formação de novos discípulos é a liderança, a formação da liderança. E me diga aí, você tem formado novos líderes? Você tem pensado sobre isso? Você tem pensado em olhar hoje para a sua membresia e não simplesmente vê-los como membros, mas vê-los também como líderes? Isso é extremamente importante. E essas 8 características, na verdade, são 8 verbos que são apresentados para nós na transformação, na mudança de membros para líderes. E essas mudanças, essas chaves, elas são sonhar, demonstrar, descobrir, aprofundar, descrever, determinar, desenvolver e mobilizar. Vou repetir de novo essas chaves. 8 chaves importantes que nós precisamos considerar quando estamos transformando membros em líderes. Quando identificamos aquele membro que tem potencial e a partir dali nós trabalhamos com ele, tá bom? Você olha, focaliza esse membro e a partir de você já ter identificado esse membro, aonde você está, como sendo um elemento-chave,
para o desenvolvimento da multiplicação de liderança saudável, multiplicação de igreja saudável. Existem 8 aspectos que você precisa considerar: sonhar, demonstrar, descobrir, aprofundar, descrever, determinar, desenvolver e mobilizar, ok? Então são 8 aspectos importantes que o livro ele traz para a gente essa estratégia, né, que ele traz para nós, importante de desenvolvimento de novos líderes, líderes multiplicadores para o reino, né, para que o nosso trabalho, ele não se, na verdade, o trabalho do Senhor, ele cresça, ele progrida, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos avançar um pouquinho, então estamos numa maratona, né? Então, nós vamos avançar um pouquinho, mais 1 quilômetro, um pouquinho deste livro, falando sobre sonhar, certo? A primeira coisa que a gente precisa compreender, eu vou ler aqui, eu estou com a minha pauta aqui, eu compartilhando com você, eu vou lendo, vou escrevendo e vou compartilhando com você, tá certo? E a primeira característica que a gente consegue identificar aqui é o sonho, é sonhar. E o Dr. Dave Earley, ele apresenta no seu livro, dizendo que nós precisamos sonhar com a diferença que nós podemos fazer. Sonhe com a diferença que você pode fazer. Sonhe com a diferença de que você pode realizar. Pastor, qual é a diferença? Multiplicar líderes eficazes. Então nós precisamos acreditar no sonho, nessa liderança. Você elegeu, orou, pediu ao Senhor a orientação dada por Deus, selecionou líderes e coloca o seu coração, o investimento nisso, sonhando na vida desses líderes, compartilhando com esses líderes a visão de Deus, uma visão de multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas, um ministério discipular, transformador e abençoador para a nossa vida. Então a gente precisa, em primeira instância, nós precisamos sonhar. Você pode sonhar com líderes eficazes. Dr. Dave, ele fala de um pastor César Fajardo, e ele diz que a visão, o Dr. César Fajardo, ele diz que a visão tem que dominar a nossa vida, e a nossa vida precisa ser capaz de transmitir a visão. Então, a visão ela tem que dominar a nossa vida. A visão de multiplicar discípulos, a visão de treinar líderes, ela precisa ser um fator determinante, dominante, para que nós possamos, então, desenvolver uma liderança eficaz. A visão tem que dominar a sua vida e a sua vida precisa ser capaz de transmitir a visão. Nossa vida, nós somos missionários, né? Nós vivemos por uma visão, nós vivemos por um objetivo, nós temos uma causa, nós temos um ideal. E o nosso ideal, de acordo com essa perspectiva, é treinar novos líderes, é fazer novos discípulos. Se a vida não fosse, se nós não tivermos esta concepção, então o nosso trabalho ele pode ficar fadado ao fracasso. O nosso trabalho ele pode ser em vão. E a palavra de Jesus nos declara que o trabalho não pode ser em vão. O trabalho que nós desenvolvemos não pode ser em vão no Senhor. Por isso que a chave para o crescimento da igreja se dá no desenvolvimento de uma liderança forte, de uma liderança comprometida com o reino, uma liderança ensinável e uma liderança que deseja ser multiplicadora, tá certo? Então existe aqui, eu já falando do pastor Fajardo, existiu para esse pastor, de acordo com o texto bíblico, de acordo com a leitura do livro, alguns aspectos importantes para ele. 8 aspectos importantes, eu queria reproduzir esse aspecto aqui para você. Então, qual foi o sucesso? Quais foram os elementos que foram importantes para a vida daquele pastor e que o Dr. Dave Earley ele registra no seu livro? Primeiro, de que ele viu e fotografou o seu sonho. Queria que você fizesse um exercício, uma autoanálise nessa noite, nesse momento, em relação a isso, tá bom? Então a primeira coisa que foi feita, a primeira coisa que foi realizada foi de que ele viu e ele fotografou o seu sonho. Ele viu e fotografou o seu sonho. Ele visualizou, ele não simplesmente sonhou. O sonho, ele parte não só por um princípio daquilo que eu penso, mas daquilo que eu visualizo. Quem sabe nós precisamos ter a capacidade de fotografar o nosso sonho. Segunda característica que ele viu foi de que o seu sonho era algo grandioso.
Então ele viu o sonho, fotografou o sonho, sentiu que algo era grandioso. Terceira característica, ele olhou, sonhou os seus sonhos com os olhos da fé. Ele não acreditou na sua própria capacidade de realizar, de conquistar o seu sonho, mas ele olhou com os olhos da fé. E a partir dos olhos da fé ele conseguiu aí realizar o sonho, o sonho de multiplicação de discípulos através de uma liderança. Outra característica, quarta característica importante, foi de que ele se viu a si mesmo na visão. Ele se viu ali naquele sonho, ele se viu exercendo aquela função, se viu desenvolvendo, vivendo aquele sonho. Não adianta a gente sonhar e não se colocar dentro dela. Não adianta a gente sonhar e não se atribuir, se envolver no sonho que nós estamos. Isso não vai, se nós não fizermos isso, acaba sendo inapto o sonho que nós realizamos e desenvolvemos. E para esse autor, Fajardo, César Fajardo, esse foi o motivo de sucesso. Outra característica também, ele começou aonde ele estava. Às vezes, a dificuldade maior que nós temos no processo de formação de líderes é de que nós queremos começar aonde o outro está. E nós precisamos aprender a começar aonde nós estamos. Quem sabe você não tem aí 40 líderes, 120 líderes, mas você tem um líder. Você tem um líder e tem um bom líder. Então começa onde você está, desenvolva a sua liderança a partir daquilo que Deus te deu. Produza a partir daquilo que você tem. Outra característica importante foi de que ele investiu no treinamento de novos líderes. Então foi um líder a cada ano. Esse autor, ele apresenta isso no livro, Foi um líder a cada ano. Ele começou aonde ele estava e a partir dali desenvolveu um plano de ação para que pudesse desenvolver outros líderes, líderes produtivos. Ele manteve o seu sonho por um longo período. E muitas das vezes a dificuldade, de acordo com o autor, apresenta, a dificuldade que nós temos é de que nós mantemos o nosso sonho a curto prazo. Nós não prolongamos com o processo do nosso sonho, Então a gente sonha curto. Talvez a gente sonha no início do ano, a gente sonha algo, e no final do ano, talvez a gente nem se lembre daquilo que nós sonhamos. Então nós precisamos confiar, eu sempre falo isso para a minha liderança, nós precisamos confiar no processo, nós precisamos acreditar no processo de Deus, não é no processo do pastor, no processo da liderança em si, mas nós precisamos acreditar no processo de Deus, no que Ele deseja fazer na nossa vida, no que Ele deseja fazer na nossa igreja, na nossa história e na nossa liderança. Mas para isso nós precisamos bater na tecla, a gente precisa estar todo o tempo, constantemente pensando, sonhando, avaliando e desenvolvendo, na verdade, uma liderança mais eficaz, uma liderança abençoadora e transformadora, tá certo? E a partir disso, então, Deus ele produz grandes resultados. A partir disso, Deus produziu grandes resultados. Dawson Trotman, que foi um dos fundadores dos Navigators, dos navegadores, ele trabalhou de acordo com 3 passos, 3 elementos base para que a sua liderança fosse efetiva. A primeira dela, ele começou com oração. Passo número 1 para Dawson Trotman foi começar com oração. E aí ele colocou de maneira bem específica, Orando, começou com 40 dias de oração, de preparo. Foram 40 dias de oração, 40 dias de intercessão. Ele começou ali orando pela sua liderança, orando, pedindo para que o Senhor desse líderes eficazes, líderes que pudessem ser ensináveis e reprodutores. Passo 2 foi orar sobre os seus alvos, orar nos seus mapas, orar nos seus projetos. Temos feito isso? Será que nós temos feito igual Trotman? Nós temos orado pelos nossos alvos, temos orado pelos nossos projetos, temos orado em cima dos mapas, daquilo que nós pensamos da parte de Deus ser bênção para a nossa vida, ser bênção para a nossa igreja, ser bênção para o nosso ministério? Ou será que nós simplesmente trabalhamos de uma forma como workaholics, que a gente vai lá e trabalha todo o tempo e age e de forma a só trabalhar e não parar e orar por aquilo que o Senhor ele deseja para a nossa vida. Não engravidar,
daquele sonho, daqueles planos, daqueles objetivos que o Senhor deseja na nossa vida. A gente precisa ter a capacidade de sonhar e colocar diante do altar do Senhor os nossos sonhos. Qual o seu mapa, qual o seu projeto, qual é a sua intenção, o que é que você precisa fazer, qual é o seu rascunho, o que é que você tem rascunhado aí a curto, médio, longo prazo. A gente precisa colocar ele na mesa, a gente precisa orar, a gente precisa interceder por ele, precisa colocar diante do altar do Senhor Jesus. Foi isso que Trotman fez. Ele orou, ele separou, santificou aí 40 dias de oração, depois ele continuou orando, 40 dias a mais, talvez, aqui nos seus alvos, nos seus mapas e nos seus projetos. E o passo de número 3 foi investir em novos líderes. Êxodo capítulo 34, verso 6 ao verso 7, ele fala sobre gerações, a importância de outras gerações, de sermos abençoados e abençoadores até a 4ª geração. Imagina se nós colocássemos essa estrutura, né, esse esquema dentro do desenvolvimento da nossa liderança. Uma geração, vamos supor de que em uma geração você esteja, que aí deve durar em torno de 4 anos, você esteja sendo canal de bênção na vida de 4 líderes. Você investe em 4 líderes, você ora por 4 líderes, você prepara 4 líderes, você sonha com 4 líderes, você convive com 4 líderes. Né? A partir da 2ª geração, o livro traz essa equação para a gente, né? 4 vezes 4 são 16. Os seus líderes, eles começam a produzir novos líderes. Então nós temos em torno de 16 líderes efetivos. Daqui a 3ª geração, só multiplicar. 16 vezes 4 são 64 líderes. E na 4ª geração, vou só multiplicar de novo. 64 vezes 4, cada um multiplicando 4, 256 líderes sendo multiplicados. 243, né? 256 líderes no processo de transformação e de multiplicação, tá bom? Então, essa aqui, basicamente, esse é o ponto introdutório, né? A primeira parte do que Dave Earley fala no processo de transformação de membros em líderes. A gente tem que sonhar mesmo. A gente tem que olhar para dentro da nossa congregação, olhar para o contexto, para os nossos líderes, para aquilo que nós temos. Talvez não seja muito, talvez seja pouco, mas sonhar em treinar novos líderes. A chave, mais uma vez eu repito, a chave para uma igreja que se multiplica, uma igreja transformadora, é o treinamento desses líderes. O tempo é curto demais para investir energia em coisas que são desnecessárias. E muitas das vezes eu estou dizendo isso porque, quando a gente fala do fator tempo, né, o tempo ele é curto, o desenvolvimento de líderes, o treinamento de líderes, quando nós debruçamos tempo para treinar novos líderes, não é algo fácil e nem algo rápido. O treinamento de líderes não é algo fácil, não é algo rápido, ele demora. Mas como George Barna diz que o lento processo de levantar e multiplicar líderes é o meio mais rápido de alcançarmos a grande comissão. Veja bem, o lento processo de levantar e multiplicar líderes é o meio mais rápido para cumprir a grande comissão. É a maneira mais rápida que nós temos de cumprir a grande comissão. Então, os sonhos, eles geram resultados a longo prazo. Quando nós treinamos novos líderes, quando nós capacitamos novos líderes, ele pode demorar, mas ele é a maneira mais rápida de alcançarmos a grande comissão. Quais que seriam os resultados, né, disso tudo? E ele coloca aqui de que sonhos, né, o resultado do sonho, que é o primeiro verbo que nós estamos trabalhando nessa noite, nessa maratona, sonhos geram resultados a longo prazo. Quer ver um dos resultados bons? Essa é a oportunidade, quando a gente sonha, a gente trabalha nesse primeiro quesito, né? Quando nós sonhamos, nós então temos a oportunidade de gerar resultados a longo prazo. Talvez naquele espaço de tempo, no seu processo de treinamento, treinando esse líder, capacitando esse líder ali, colocando esse líder dentro de um momento onde ele vai precisar se desenvolver, às vezes até mesmo na mar, né? Desenvolver ali a sua liderança.
colocar esse líder, né, você treinar, você apurar o treinamento com esse líder, isso vai ajudá-lo a desenvolver resultados a longo prazo. Quem sabe o treinamento de novos líderes é a oportunidade de deixar um bom legado no seu ministério, um bom legado aonde você está. Né? Um grande líder, né? Ele diz aqui que um grande impacto, mesmo quando nós estamos ausentes, acontece quando nós sonhamos com uma liderança eficaz. Então esse é o passo. Então não perca muito o seu tempo com problemas, com dificuldades, com picuinhas no processo. Então o que passou, passou. Né? E muitas das vezes a gente fica ali querendo conservar resultados e a gente não chega a lugar nenhum. Então, nesta maratona, o que nós precisamos compreender é de que, e nem nós precisamos compreender, é de que a chave para o processo multiplicador é o treinamento de novos líderes. Treine novos líderes. Caminhe com eles, esteja junto, esteja perto, ore por novos líderes. Envisione esses novos líderes, ajude-os a confiar no processo. De forma assim tão especial, tão eficaz, de que esse líder talvez se torne melhor do que você. Então treine esse novo líder, né? Não fique temeroso em começar algo silencioso, né? De pequena proporção. Não fique triste. Deus fará com que cresça o que lhe pertence. É o que ele está dizendo aqui, né? O que David Earley diz. Então não fica temeroso em começar com um líder, em começar pequeno. Zacarias 4:10 fala sobre isso, né? Fala que Deus ele se alegra com pequenos começos. Então não fica temeroso em começar os pequenos começos. Né? Deus fará com que cresça o que lhe pertence. Então começa, quem sabe, a oportunidade que nós temos de pensar, de desenvolver a nossa dinâmica, o processo com pequenos líderes, de forma aí a compreender Deus tem para mim e para a sua vida através do ponto inicial, através de um ponto simples talvez, mas um ponto aí eficaz, um ponto abençoador para a sua vida, tá bom? Como é que os sonhos tornam-se realidade? É muito importante. Sonhe com líderes abençoadores. Talvez os líderes não existam ainda, mas quem sabe você pode identificar bons potenciais para a liderança, para caminhar juntos, para ser não só seus liderados, né, seus mentoreados, mas colegas de ministério, amigos e irmãos juntos, tá bom? Como é que eu torno o meu sonho realidade? Vamos lá, escreva o seu sonho, tá certo? Visualize o seu sonho. A gente vai passar essas informações, se você tiver um interesse. Nós temos um grupo de mentoreados, e aí nós fazemos esse exercício, a gente compartilha com eles compartilham conosco. Então é algo muito importante que nós precisamos compreender e viver também nos nossos dias. Né? Como é que eu posso? O Dr. Earley está no seu livro Transformando Membros em Líderes, trabalhando 8 elementos importantes. Escreva o seu sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu plano? Qual o seu objetivo? Onde é que está o seu coração? Escreva o seu sonho e visualize ele. Começa a pensar naquilo que o Senhor propôs. Será que o seu sonho é ter uma igreja grande, uma igreja com 2.500 pessoas? Ou você ter 10 igrejas com 100 pessoas? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Qual é o sonho que Deus colocou no seu projeto? Né? Qual é o seu projeto que o Senhor sonhou para você, tem sonhado juntamente com você? Aonde ferve o seu coração? Sonhe, escreva, né, o seu sonho e visualize ele. Primeira característica, primeiro passo que a gente precisa pensar. Segunda coisa é busque a Deus, né, e receba dele o sonho para a sua vida e para o seu ministério. Nada adianta sonhar se não estiver no crivo do altar do Senhor Jesus. Nada adianta eu sonhar, eu querer desenvolver, se não está na vontade de Deus desenvolver aquele sonho, tá bom? Então busque, receba do Senhor o sonho para a sua vida e para o seu ministério. Então isso é muito importante. Terceiro passo, terceira característica daquele que sonha, aquele que está pensando em se transformar de membro para líder. Primeira característica é sonhar. E como é que os sonhos se tornam realidade? Então vamos lá, reporte a ele com frequência. Não se esqueça do sonho que você sonhou. Né? Reporte-se a ele com frequência. Vá lá, reveja os seus sonhos. Escreva. Você não escreveu o sonho? Você não visualizou o seu sonho? Você não está buscando ao Senhor Jesus? Então reporte-se a ele todo momento, todo tempo. Tá certo? Então não tenta encontrar algo novo se o Senhor já te deu aquilo que é para ser sonhado, aquilo que é para ser pensado.
Quarta característica, creia que Deus pode e Ele vai realizar o seu sonho. É a fé. Fé é o dom que vem de Deus, né? É o fundamento. Fé é o escudo de quem crê. Fé não se explica com a razão, como dizia aí o cantor, né? Então você precisa acreditar de que os seus sonhos se tornarão realidades. Então este é o processo transformador, é a metamorfose para aquela pessoa que deseja executar os seus sonhos de forma assertiva. Quinta característica, peça a Deus para realizá-lo. Fale com Deus. Deus, meu sonho está aqui, eu busquei, o Senhor me respondeu, eu estou escrevendo, estou visualizando o meu sonho, eu tenho números, eu tenho resultados e eu vou pedir, Senhor, para que tu realizes, certo? Sexta característica, planeje cumprir a sua parte. Aquilo que é da parte de Deus, Ele há de fazer. Aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Haja no natural, através do seu natural, tá certo? Então você precisa colocar diante do altar do Senhor Jesus, mas realizar aquilo que você pode realizar. Aquilo que você não pode está no altar dele. Ele que faz. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da missão. Nós simplesmente somos servos, somos súditos, né? Outra característica importante. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado, desanimado, estressado, desanimado, né, triste, enfurecido e tal, porque tudo depende do Senhor Jesus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus, certo? Como se tudo dependesse dele. E a última característica é: comece pequeno. Viva mais como se tivesse se tornado realidade. Talvez você não tenha aí uma igreja com 100 mil pessoas. Talvez você tenha uma igreja aí com 10 pessoas. Mas já prega como se já tivesse 100 mil. Né? Você já ora pela fé, pelos olhos da fé. Você ora, se esse é o seu sonho, né? Se esse é o seu objetivo, é o objetivo da sua missão. Ora como se você já tivesse aí 10 mil. Se o seu sonho é ter igrejas sendo plantadas, então começa a orar, começa a buscar ao Senhor Jesus dentro dessa perspectiva. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que o seu sonho ele seja realizado. Ele fala dentro do seu livro, eu estou encerrando aqui a minha fala nesta maratona, a ideia não é a gente se prolongar, mas trazer alguns princípios muito saudáveis e de forma assim muito assertiva para a nossa vida, para que a gente também faça os exercícios e aplique também nos nossos dias, tá bom? E ele fala de um autor que ele sonhou com um número. O número que ele tinha sonhado era 150. Então, 150 membros, 150 membros, 350 membros. Tomava café e a cabeça estava lá, 150. E ele abria a geladeira e colocou o número 150, 150, 150. O que aconteceu? Daqui a pouco ele teve os 150 membros, conseguiu obter os 150 membros, alcançou o seu objetivo. Qual é o seu sonho? Visualiza ele, né? Coloca ele, começa pequeno. Começa ali, Deus colocando no seu coração um número específico, um número tangível, e aí você ora, sonha, você pede, né? Você viva como se você tivesse, mas viva como se tivesse se tornado realidade aquele sonho. É um passo de cada vez, desenvolva um passo de cada vez, e Deus há de suprir a minha e a sua necessidade. Quem permanece no Senhor e o Senhor permanece nele, esse dá muitos frutos. É importante terminar essa live aqui dizendo para essa maratona que nós estamos vivendo, né, desfrutando juntos, lembrando que não é a obra não é nossa, mas a obra é do Senhor Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Quero encerrar dizendo a você nessa primeira etapa da maratona, essa maratona multiplicadora, de que a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. Eu e você somos coparticipantes nesta obra para o crescimento do reino. Então deixa Deus te usar aonde Ele deseja te usar. Sonhe, sonhe grande, sonhe na certeza de que o Senhor, Ele há de cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida, tá bom? Desenvolva líderes, a chave, o fator determinante, essa primeira live diz aqui, né? Que o fator determinante é quando nós formamos novos líderes. Começa a visualizar aquela pessoa que o Senhor está apresentando, mostrando para você. Treine essa pessoa, desenvolva princípio de liderança, compartilhe esses princípios de liderança, invista tempo com os seus líderes e eu tenho certeza de que o Senhor há de te abençoar
no processo de multiplicação de discípulos e igrejas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser participar, nós temos um grupo, estamos formando um grupo de mentoria. Até o dia 27 é um grupo onde nós estaremos ali sentando, conversando, compartilhando sobre esses fatores. Existem alguns cadernos de atividade, né, um PDF de atividade para a gente fazer juntos, tá certo? Para a gente poder compartilhar juntos, exigir ali um do outro, né? Forçar um ao outro ali e incentivar um ao outro, motivar um ao outro para a gente poder extrair o melhor do que esse livro tem a apresentar para nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos de volta às 7 horas da noite, tá certo? Para trazer mais um fator importante desse processo multiplicador. Hoje nós falamos do sonho. Amanhã nós estaremos falando sobre demonstrar uma liderança multiplicadora. Falaremos sobre testemunho, falaremos sobre exemplos, sobre como nós podemos demonstrar uma liderança multiplicadora. Deus abençoe você. E se você deseja adquirir esse livro, né, transformando membros em líderes, você pode adquirir pela livraria da Junta de Missões Nacionais, pelo site www.missõesnacionais.org.br, tá bom? Então você ali consegue esse livro num preço bastante acessível e eu tenho certeza de que ele vai ser bênção aí para a sua vida e para o seu ministério, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua história, que o Senhor possa fazer realmente a multiplicação de líderes na sua igreja para que o legado seja um legado abençoador, que vá além dos seus dias, deixe uma marca na história que o tempo não vai poder apagar, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.